Trouxe uma palavra aqui hoje para vocês, que o tema é o que tem te distraído. Temos aqui o tema ali atrás, mas primeiramente eu queria começar contando como que eu cheguei nesse tema, né? Eu estava, já tinha a escala lá dos cultos, eu sabia que eu ia ter que pregar hoje, e aí eu vim buscando uma palavra no Senhor, né? Durante esse mês ali, ficou que o último domingo fui eu, e buscando no Senhor ali uma palavra, não vinha, e eu comecei a ficar ansioso, né? E buscando, e aí eu falei, acho que vai ser isso aqui que eu vou pregar. Ia pregar sobre frutos, né? Sobre dar frutos. E aí chegou no comecinho dessa semana, Deus falou, não é isso que eu quero que você pregue. E aí eu falei, tá, Deus, então me dê, né, uma palavra aqui que seja do seu agrado. E aí no nosso momento de oração aqui na segunda-feira, né, tendo um momento com Deus aqui, Deus pediu um jejum para mim. Falou, faça um jejum que nesse jejum eu vou te entregar uma palavra. E eu fiz o jejum, né, tirei a janta ali e comecei esse jejum. Só que o mais engraçado, né, que Deus, conhecendo o filho que tem ali, meio ansioso, logo no primeiro dia já veio com uma mensagem. Eu falei, que bênção, Deus. No primeiro dia ele deu esse tema sobre distrações, sobre prioridades, e foi até engraçado, né, como que Deus me mostrou isso. Eu estava ali no meu celular vendo minhas notas ali, vendo minhas anotações, algumas anotações que eu tinha antiga ali sobre algumas pregações, e nas notas ali eu bati o olho em uma e chamou muita atenção, e naquela ali que me chamou a atenção, Deus falou, é isso. Era uma nota que estava escrito, Metas 2025. E aí Deus falou, é isso. E eu meio sem entender, né? Falei, como que eu vou pregar minhas metas de 2025? Não estou entendendo. Aí eu fui rolando um pouco mais nas notas e Deus me trouxe a um versículo, que é o versículo tema ali da palavra, muito conhecido ali por todos nós, que é Mateus 6,33. Se a mídia quiser pôr lá. Se vocês quiserem encontrar aí também na Bíblia de vocês. Mas a palavra fala em Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Aqui no contexto, né, tá falando ali, Jesus está pregando no Sermão do Monte, e dando vários ensinamentos, né, várias palavras de sabedoria para as pessoas seguirem em como buscar a Deus, e aqui nesse contexto ele está falando sobre as prioridades, né? Quais são as suas prioridades na sua vida? Por que você está andando ansioso? Por que você tem buscado outras coisas em primeiro lugar? E aqui essa frase é uma frase muito conhecida, que em primeiro lugar nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas, que é o que ele fala anteriormente, que é o que comer, o que beber, o que vestir, tudo isso vai ser acrescentado a vocês. E aí eu entendi tudo, né? Vendo aquela palavra sobre metas, esse versículo também, eu entendi que Deus queria falar sobre prioridades e distrações. E esse versículo é muito conhecido, né, por todos nós. E às vezes Deus não quer uma revelação, uma palavra ali que, nossa, vou pegar a Bíblia e vou virar ela do avesso. Ele quer simplesmente uma coisa essencial que nos traz à memória aquilo que nós estamos fazendo ou que nós estamos vivendo com Ele. Às vezes a gente precisa voltar ao básico e se questionar e refletir. Quem que está sendo o primeiro lugar na nossa vida? Será que nós estamos colocando Deus em primeiro lugar? Ou será que nós estamos dando lugar a outras coisas, a outras distrações? E aí aquele negócio das metas ali me chamou a atenção, por quê? Porque eu bati o olho nas metas e falei, meu Deus, não estou atingindo nenhuma daquelas que eu coloquei ali. E isso é devido às distrações que o mundo nos causa. Isso é devido a gente estar tão na correria, tão atarefado com outras coisas que eram metas, que eram prioritárias na minha vida, eu fui deixando de lado para fazer outras coisas. Não fui colocando no lugar certo, no lugar devido. E é por isso que eu trago essa palavra. Deus está no lugar devido na sua vida? Ou você tem priorizado e tido distraído e colocado outras coisas na frente?
Quantas vezes nós fazemos voto de tolo com Deus? Né? A palavra fala que você não precisa fazer voto com Deus, mas se faça, que você não faça voto de tolo. Assim como nas metas, a gente vai lá às vezes e promete um monte de coisa para nós mesmos, muitas vezes é um voto de tolo que nós estamos fazendo. Às vezes a gente chega aqui no culto e fala, não Deus, então em 6 meses eu quero ler a Bíblia inteira, eu quero pregar para São José inteiro, eu quero converter minha família inteira aqui já no próximo mês, e vai prometendo, e vai prometendo. Mas será que nós estamos correndo atrás dessas promessas que nós estamos fazendo, ou simplesmente estamos fazendo voto de tolo? E a palavra fala que o inimigo, ele fica ao derredor, só analisando o que nós estamos fazendo e procurando uma brechinha que seja, para ele poder atacar, para ele poder nos distrair. E quantos distraídos que a gente vê na palavra, não é mesmo? Nós temos lá Marta, ela estava distraída com as tarefas do dia a dia, né, com as tarefas de arrumar a casa, limpar tudo e tudo mais, porque Jesus ia chegar. E às vezes nós somos como Marta, estamos atarefados ali no operacional. Nós temos também a Eva, que ela se deixou pegar por uma distração, a serpente foi lá, contou uma coisinha no ouvido dela, ela se distraiu do que Deus tinha falado para ela, e simplesmente foi e pecou. Nós vemos Pedro, ele estava lá firme e forte, andando sobre as águas, quando Jesus chamou ele, mas ele se distraiu com o vento, é o que fala a palavra. Ele se distraiu com o vento, temeu e afundou. Muitos exemplos de distração, Sansão é outro deles. Ele estava lá, ele era um cara ungido, ele era um cara poderoso lá na época, mas ele se distraiu por uma filisteia, se deixou levar pela Dalila e acabou tendo em ruínas tudo aquilo que Deus tinha preparado para ele. Jovem rico é outro exemplo. E o último que eu trago aqui, Jesus falou, então vende tudo que você tem e me siga. Mas ele deixou com que o dinheiro fosse a distração para ele. Ele não priorizou Deus, não colocou Deus como primeiro lugar, ele colocou o seu dinheiro. E a partir do momento que Deus pediu para que ele vendesse tudo e seguisse, ele falou, então, isso aí não é para mim. Escute bem isso, irmão, Satanás ele não precisa te fazer cair em algum pecado, basta ele fazer você se distrair. Se Deus já não estiver sendo mais o centro da sua vida, não estiver sendo o primeiro lugar da tua vida, provavelmente o inimigo já está vencendo. E é isso que nós temos que combater. E é isso que eu creio que hoje Deus vai estar mudando nas nossas vidas, para que nós possamos retomar Deus no lugar que Ele nunca merecia ter saído. Amém? E quando a gente vai lá para o Antigo Testamento, na história de Moisés, fala que Deus pediu para que Moisés construísse uma serpente de bronze, e ele ia construir lá um objeto, entregá-la para o povo, e aquele serpente de bronze ia representar, cada vez que houvesse uma cura em meio ao povo, o povo ia olhar para aquela serpente e ia agradecer a Deus, por tudo que Deus estava fazendo em meio àquele povo, né, aquela libertação, tudo que estava acontecendo. Só que aí o que começou a acontecer é que o povo começou a adorar a serpente em vez a Deus. Pensou que a serpente tinha alguma coisa miraculosa ali, começou a adorar aquela serpente, colocar ela em primeiro lugar e esquecer de que quem operava em meio, através dela era Deus. A serpente sozinha não tinha poder para nada. E muitas vezes nós fazemos assim como esse povo. Deus ele está operando grandes milagres em nossa vida, mas nós colocamos outras coisas no lugar dele. Deus tem nos dado muitos presentes, muitas bênçãos, às vezes projetos, portas abertas que Deus tem feito em nossa vida, e a gente coloca essas mesmas bênçãos como uma coisa que está nos afastando de Deus. Isso é o que mais me pegou nessa palavra. Quantos de nós estamos colocando coisas que Deus nos dá como distrações? E isso é muito, muito claro aqui na igreja, muito comum nos dias de hoje. Eu trouxe um exemplo aqui de um filho. Imagine um filho ali, criancinha, e aí ele vai para o pai dele e pede um videogame, fica no ouvido do pai, pai, me dá um videogame, e o pai vai enrolando, pai, me dá um videogame, e o pai vai enrolando um pouquinho mais. Mas aí chega um tempo que o pai vai lá e cede.
dá o videogame para ele. E aí o filho só quer saber do videogame, não quer mais saber do pai. Muitos de nós estamos fazendo igual esse filho. Deus tem nos dado grandes presentes, grandes bênçãos, e a gente não quer mais se voltar a Ele, a gente só quer o presente. E o perigo está aí, quando a gente ama mais o presente do que o presenteador, que é Deus que está no céu e tem grandes planos para nossas vidas. Satanás, ele quer que você se apaixone mais pelos presentes do que pelo presenteador, porque aí você troca a posição ali da prioridade, coloca outra prioridade no lugar de Deus. E grandes coisas são que nos distraem, que nos tiram o foco. O ministério é uma delas. E eu sou prova viva disso. Muitas vezes a gente coloca o nosso ministério dentro da igreja, num lugar que é o lugar de Deus. Eu era líder lá na Eucana Curitiba da mídia, e eu só queria saber de servir. Muitas vezes eu estava servindo quarta, sábado, domingo, e quando tinha outro evento durante a semana eu servia também. E aí minha esposa me questionava, falava, mas amor, você está só querendo servir, mas e as coisas de casa, e como que está teu tempo com Deus? E eu falava, não, mas eu estou servindo, é para Deus, Ele sabe do meu coração. E mal sabia eu que quem estava se enganando era eu mesmo. Eu estava querendo colocar um ministério no lugar de Deus. O ministério estava sendo a prioridade, e não meu tempo com Deus. E aí quando eu entendi isso, virei uma chave. E aí a gente começa a servir muito mais leve, muito mais com o coração grato, porque o que nós estamos fazendo é para Deus. Claro que é na igreja, ali no serviço e tudo mais, mas a prioridade é outra. Eu não estou fazendo para agradar pessoas. Às vezes a gente quer agradar pessoas, quer agradar os pastores, quer fazer, às vezes até por nosso próprio ego, mas quando nós reconhecemos nosso papel de servo, nós só queremos fazer para agradar o nosso Pai. O casamento às vezes é uma distração. Quantos de nós às vezes, pedimos ali para Deus, Deus me envia um marido, me envia uma mulher, um marido ungido, uma mulher ali valorosa, e aí de repente Deus vai lá, abre uma porta, a gente casa, e simplesmente aí abandona a igreja, ou fica desalinhado. Muitas vezes se arranja com uma pessoa ali que nem é o que Deus tem preparado para você, mas só por alguma carência ou alguma coisa que acontece, você vai lá, se envolve com aquela pessoa e aquela pessoa te tira dos planos do Senhor. Isso é totalmente desalinhado com o que Deus quer para nossas vidas. Então que o casamento também não venha a ser uma distração, e não só o casamento, mas qualquer outro relacionamento com outras pessoas. Às vezes pode ser uma amizade, às vezes pode ser um namoro, um noivado, mas coisas que estão desalinhadas com o propósito, com o plano que Deus tem para nossas vidas. Se Deus tem um plano estabelecido, fixa isso no nosso conhecimento, no teu entendimento, para que nada, nenhuma pessoa possa te desviar disso. E você firme sua identidade em Cristo para seguir o caminho, aquilo que Ele tem para você. O emprego, às vezes, também é uma distração. Às vezes a gente, como o casamento ali, pede para Deus uma bênção, abre uma porta, Deus, ora aqui nos dízimos e ofertas, para que Deus abra a porta e tudo mais, e aí a gente vai lá e consegue um emprego. Mas quantas e quantas pessoas que a gente vê que começa a esfriar, começa a parar de vir para a igreja, porque arrumou um emprego e fala, não, mas é que eu estou cansado, não tenho mais tempo para Deus. Não, mas é que eu estou trabalhando tanto aqui que chega o final de semana eu só quero saber de descansar. Será que Deus tem sido prioridade na vida dessas pessoas, ou colocou o serviço em primeiro lugar e Deus é só mais uma coisinha ali que está vindo de brinde? E os recursos financeiros, em paralelo ali com o emprego, também pode ser uma distração. Nós pedimos para que Deus abra as portas e derrame bênção sobre nossas vidas. Muitas vezes fizemos até voto, Deus, não, abre aquela porta para mim que eu vou te dar X ali em ato de generosidade. E quando Deus abre aquela porta, a gente simplesmente se fecha. E a palavra fala que nós não podemos servir a dois deuses, a Deus e a Mamon. Nós temos que servir a um Deus só. E que seja o Deus vivo. Que seja o Deus que está no céu e que nos ama tanto. E às vezes esses recursos financeiros, nós não honramos a Deus como deveria.
nós simplesmente pegamos aqueles recursos para nós mesmos, se fechamos e só queremos pensar no nós mesmos e não na obra. Às vezes as bênçãos que Deus dá, um carro que você ora, um carro que você pede, às vezes um filho que você orou tanto, pode ser uma coisa que Deus está te abrindo a porta, está te abençoando, e você está deixando ser uma distração. Então essa palavra pegou muito forte nisso, porque quantas coisas que um dia foi motivo de oração, viram motivo de distração. Então que nós possamos entender, e realmente colocar Deus no lugar que Ele precisa estar, e tomar cuidado com coisas que parecem pequenas demais. Às vezes a gente pensa, não, é só uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas de coisinha aqui, coisinha ali, é que o inimigo vai te confundindo, vai mexendo alguma coisa na tua mente, e quando você vê, Deus já perdeu totalmente o lugar na sua vida. O inimigo já tomou conta, você já não está mais servindo, você já não está mais indo para a igreja, você já não está mais sendo generoso, e está totalmente desalinhado com aquilo que Deus tem para você. Está na hora de nos importarmos com a presença e colocar Jesus em primeiro lugar. E por isso eu trouxe mais uma palavra que está lá no Antigo Testamento, que fala sobre a Arca da Aliança. Também Moisés, gosto muito de Moisés, sempre trago ele. Então Moisés foi orientado por Deus ali também para construir essa arca. E a Arca da Aliança era, imagine que um baúzão ali, que tinha algumas coisas dentro, e Deus pediu que Moisés construísse essa arca, falando que essa arca ia carregar a presença de Deus. Então imagine, onde esse baúzão tivesse, Deus estaria ali. As pessoas não podiam nem tocar na arca, de tão sagrada e gloriosa que ela era. E ali, nós vemos ali em alguns trechos bíblicos ali, que as pessoas tinham uma reverência àquela arca. Elas realmente valorizavam aquilo ali. Mas era um objeto que Deus deu. E onde aquele objeto estava a presença de Deus. E nós vemos a importância que o pessoal dava para aquela arca, querendo, ansiando estar perto daquela arca, estar próximo, porque queria estar perto da presença de Deus. E o que me constrangeu foi que hoje, nos dias de hoje, nós temos o Espírito Santo, que é a presença de Deus habitando em nós, e muitas vezes nós nem ligamos para ela. Muitas vezes, nós só precisamos ser como aquele povo que realmente valorizava a presença de Deus e queria estar ansiando por aquela presença, por aquela arca, e não simplesmente deixando de lado uma coisa que já está em nós. Jesus se foi com Deus e deixou o Consolador, que é o Espírito Santo dentro de nós, para que nós tivéssemos livre acesso. E muitas vezes nós só queremos buscar na igreja, só queremos que algum profeta venha e derrame alguma coisa sobre nossas vidas, sendo que a maior profecia está aqui, é a palavra sobre nós, é a palavra de Deus que já está escrita sobre nossas vidas. Quanto tempo estamos separando para contemplar a presença dEle? A Arca da Aliança, o pessoal contemplava aquilo ali, preparava todo um tempo ali, às vezes uma festividade, para estar olhando aquilo ali e falando, nossa, a presença de Deus. A gente está parando um tempo para contemplar a presença dEle? Tem feito como a palavra fala em Mateus, de separar um momento secreto para Ele, dedicar a Ele que nos vem em secreto nos recompensará? Ou está simplesmente tratando só como mais uma coisa? E aí que entra o ponto da prioridade. Se estiver sendo só mais uma coisa, Deus não está sendo a prioridade na sua vida. E aí durante essa semana, eu vi uma frase que me chamou muito a atenção, que dizia assim, como posso fazer o que Deus tem para a minha vida? Começando a deixar de lado aquilo que Deus nunca escolheu para ela. Às vezes nós nos perguntamos, Deus, mas o que o Senhor tem para a minha vida? Qual que é os planos que o Senhor tem para mim? Às vezes, a gente fica perdido. Não sei para onde ir, não sei qual caminho seguir, não sei qual é o meu chamado, qual é o meu propósito. O que eu tenho que fazer? E essa frase diz bem claro, começando a deixar de lado aquilo que Deus nunca escolheu para ela. Tem coisas que são claras na nossa vida, que não foi Deus que escolheu para você. E muitas vezes nós queremos estar agarrados com essas coisas. Às vezes é um
um ministério que está te sufocando, um casamento que está te atrapalhando, que está te tirando do propósito. Às vezes é um emprego que está fazendo com que você desfoque, fique cansado, não queira servir a Deus. Às vezes é a falta de generosidade, o orgulho. Às vezes é algum vício, algum pecado que tem tirado daquilo que Deus escolheu para a sua vida. Então, a partir do momento que a gente começa a renunciar, assim como a pastora falou aqui no momento do louvor, que a gente começa a renunciar às coisas da nossa carne e começa a viver para as coisas que Deus tem para a nossa vida, pode ter certeza que as coisas vão começar a mudar. Pode ter certeza que o Espírito Santo vai começar a entregar mais para você e vai colocar certezas no seu coração que você nunca teve. Se o louvor quiser subir aqui. Eu trouxe mais um versículo que está em Hebreus 12, 2. E a palavra aqui, que na minha versão NVI diz: mantenhamos os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Vou ler mais uma vez. Mantenhamos os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Sabe, igreja, hoje é dia de tirar os olhos fixos em outras coisas que não são Deus, não são Jesus, não é aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Hoje é dia de fazer como Paulo disse ali em Hebreus, que nós nos mantenhamos com os olhos fixos nele, pois ele é o autor e consumador da nossa fé. Hoje é dia de tirar os olhos das distrações, daquilo que nos afasta da presença real dele, e nos voltar para o plano que ele tem para a nossa vida, nos voltar para aquilo que ele determinou, pois a palavra fala que desde o ventre todos os nossos dias já estavam escritos. Então, se coisas estavam escritas sobre nós, eu tenho certeza que são planos gloriosos que Deus escreveu para cada um de vocês, e para mim também. Então, que nós possamos ter a certeza de que Jesus está olhando por nós. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento, e refletisse em tudo aquilo que tem te distraído da presença de Deus, tudo aquilo que às vezes Deus tem te pedido e você muitas vezes tem deixado de lado, tem despriorizado, não tem colocado no devido lugar, os planos que Deus tem para a sua vida. Enquanto o louvor ministra uma canção, que você possa refletir sobre essa mensagem e sobre os planos que Deus tem sobre você.